Espírita está começando. Você conhece alguém que está fazendo bem? Mande pra gente, conte pra gente, porque a caridade é a nossa notícia. Hoje nós temos dois convidados aqui da cidade de Dois Irmãos, do Rio Grande do Sul. São espíritos pioneiros na divulgação e no trabalho da doutrina espírita. A Luísa Neucide Souza, que ela é fundadora, dirigente, doutrinária e expositora do Centro Espírita Em Busca da Luz de Dois Irmãos. Ela também é facilitadora do EAD, na Sociedade Espírita Fé, Luz e Caridade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, facilitadora do MEP e expositora doutrinária também no Em Busca da Luz de Dois Irmãos. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada, fico muito satisfeita de poder participar e muito feliz com o convite, agradeço de coração. Nós que agradecemos. E a Luísa é casada com o Vilmar de Souza. O Vilmar é divulgador doutrinário e do espiritismo através de livros, artigos publicados nos jornais e também nas redes sociais. Seja bem-vindo, Vilmar. Muito obrigado pelo convite. Isso aí, vamos conversando um pouquinho e a gente vai começando pelo começo, pode ser? Ou seja, o encontro de vocês com o espiritismo. Luísa, Vilmar. Luísa, como foi o seu encontro com o espiritismo? Olha, bem interessante o nosso encontro, porque na realidade quem começou primeiro foi o Vilmar, né? Então. Foi lá por volta de 1992, o Vilmar teve tuberculose, esteve muito doente, e trabalhava no banco na época, e tinha uma colega de trabalho que era espírita, falecida. E a Ângela, que já é desencarnada hoje, e ela então ofereceu, olha, tu estás muito enfraquecido, seria bom que tu tomasse passes lá no Centro Espírita, e ofereceu para que ele fosse lá no Fé, Luz e Caridade, que ela era trabalhadora do Fé, Luz e Caridade. E teve momentos que ele ficou muito enfraquecido, que não podia dirigir, então eu levava. Só que eu, católica radical, né, catequista, criada no catolicismo, eu estava em pecado total, entrando num centro espírita, e nem queria entrar, não tinha jeito de querer entrar. Mas, como ele precisava, a gente acabou indo, eu levei ele algumas vezes, depois quando ele melhorou, ele seguia assistindo palestras, indo receber passe, levou os nossos dois filhos para que participassem da evangelização, eu não. Eu estou aqui no meu catolicismo. E ele começou a participar devagarinho. E eu de fora. Depois, em 94, o nosso filho adoeceu. E como a gente já tinha um grupo de amigos, de conhecidos da doutrina, se ofereceram para ir lá em casa, para dar passe. E como o Vilmar seguia, e inclusive naquela época também ele participou com a Cleia Prit e a dona Almerinda, aqui em Dois Irmãos, fundando a primeira casa daqui de Dois Irmãos, que a nossa já é a segunda. Ele vinha para o estudo, ele participava desta casa, e aí, naturalmente, eu comecei a participar em função do filho, porque o Tiago ia na evangelização, gostava, participava, acompanhava o Vilmar em alguns momentos, e em função deste processo eu comecei a participar e acabei me inserindo na doutrina espírita, no movimento espírita, e passei a trabalhar no Centro Espírita, tanto aqui em Dois Irmãos quanto em Novo Hamburgo. Então começou lá por 92, depois eu me fixei em 94 e dali em diante só seguimos. Permite colocar a voz? Sim. E a Vilmar, conta aí pra gente. Não, e a Luísa, então, ela atendeu esse convite até mais pela dor, né? Porque o filho tinha contraído uma leucemia e a coisa era bem difícil. Então, a Luísa, muito doída, mais facilmente adentrou a doutrina espírita. E aí a coisa fluiu, né? Fluiu porque foi 6 anos de tratamento, e com muito sofrimento, ainda mais para a Luísa, né? E a gente foi, então, se agarrando na doutrina, como uma tábua de salvação. E nos fez muito bem.
como é o papel da doutrina, né? Esclarecedora e consoladora. Exatamente. Por isso que vocês passaram, né, com o desencarne de um dos filhos, isso, né? Sim. Isso, o que vocês diriam para os pais, muitos pais que neste momento estão nos escutando, passando por esse problema, ou também tiveram filhos que viajaram, né, para a pátria espiritual antes? O que você tem para o coração desses nossos colegas? Sabe, Marcelo, esta dor é muito individual, né? No decorrer dos anos, a gente tem vários conhecidos que também, como nós, os filhos partiram cedo, e é uma dor tão profunda que o único porto, o único direcionamento que a gente sente que para se manter vivo é pela fé. É esta busca da espiritualidade, nós falamos sempre, para nós, o que nos manteve unidos e até com forças, tanto para seguir com o tratamento do filho, quanto para a partida dele, a preparação para a partida dele, foi exatamente pela doutrina, por acreditarmos na sequência da vida, que Deus faz aquilo tudo certo, nós é que não sabemos, né? A gente gostaria que as coisas fossem diferentes, mas quem somos nós para determinarmos? Então, nós precisamos realmente acreditar na sequência da vida, e é o que a gente faz, e a gente sente a presença, a partir do momento em que nós acreditamos na sequência da vida, sabemos que somos seres imortais, que estamos aqui numa passagem, porque nós não somos os únicos pais que os filhos partiram cedo, tem muitos, então a gente começa a levar dentro de um contexto, como ensina a nossa doutrina, com racionalidade, com fé e racionalidade, porque a doutrina consola através da racionalidade, da busca, né, dessa união da fé e do pensamento direcionado adequadamente. Existem porquês, e a gente vai buscando, vai se envolvendo, vai trabalhando os próprios sentimentos, ocupando a vida através do bem, direcionando os nossos sentimentos, nós vamos buscando forças e nós sabemos que nenhum de nós é desamparado. Tanto o filho que partiu, quanto nós que ficamos com saudade e querendo que ele ficasse aqui, a gente sabe que a gente é amparado. Eu lembro quando eu estive no momento da partida dele, que a gente estava hospitalizado, eu com muita fé na Virgem Maria, né? Eu orei para ela e pedi que ela me amparasse, né? Que eu entregava meu filho para ela. E a partir dali, eu senti uma paz tão grande. É a presença espiritual. Então, é isso que a gente precisa acreditar e saber realmente que nós somos amparados. Porque não adianta brigar com Deus. As leis são perfeitas. Então, sabendo que essas leis são perfeitas e se entregando para Deus, para o Divino Pai, pronto, as coisas vão. É dolorido? Sim, muito dolorido. Mas a dor, com entendimento, ela minimiza. Então, nós buscamos o direcionamento dos nossos sentimentos para causas maiores. E aí a gente começou a dar sentido à vida e seguimos firmes. E tem o seguinte também, que foi muito importante, que a Luísa já trabalhava na mesa mediúnica, e eu acho que questão de um mês já veio uma mensagem do filho. Isso foi muito presente. E depois ele continuou, né? Em várias oportunidades ele se manifestava, né? E a primeira mensagem dele disse que para não nos culparmos com o desencarne dele, isso aí estava dentro da lei, né? E que ele era agradecido por tudo que nós fizemos por ele. E ele cumpriu a expiação dele. E foi uma beleza, porque a partir dali também nós temos, então, um divisor de águas. Antes da doença e depois da doença e pós-desencarne, né? Porque até então nós não sabíamos o que é caridade, o que é dedicar algumas horas a um irmão, enfim, dar uma esmola. A gente era completamente materialista, egoísta, né, ao extremo. E com esse episódio do filho trágico, foi importante para a nossa mudança.
Claro que é uma mudança incipiente, mas é uma mudança. Já é uma conscientização de que a gente não pode ficar só no materialismo. Então, foi fundamental para ele, que cumpriu a missão, e foi bem amparado. 3 anos nós tratamos ele no Hospital Regina, em Novo Hamburgo. E aí, então, a doença desapareceu e em 3 meses seguidos recidivou. Aí nós procuramos o Clínicas. E foi mais 3 anos no Clínicas. E aí, então, era mais longa a viagem. E para fazer transfusão de sangue, para fazer plaquetas, e para fazer químio. E tinha momentos que ele ficava abaixado, vou fazer uma, né? Isso, então, foi um momento bastante dolorido, mas que teve a sua consequência favorável para a nossa mudança de coração. Eu agradeço aos dois pela caridade nesse momento do depoimento de vocês para nós, para os nossos corações. Não sei se você queria complementar alguma coisa, Luísa. Um ponto bastante importante para nós, que como o Tiago ele começou a ser evangelizado, ele mesmo cedinho, ele começou a evangelizar as crianças pequenas. Então, quando ele desencarnou, mesmo doente, ele dava evangelização. Então, quando ele desencarnou, ele tinha um entendimento claro da doutrina, da vida a vida do outro lado, e isso nos traz um conforto muito grande, né? Então, a doutrina sempre conosco, nos trazendo toda essa sustentação. Exato, preparou o Tiago para a viagem também, né? Isso aí. E para a gente que ficou mais um tempo. E falando em Dois Irmãos, e no movimento espírita de Dois Irmãos, agora você falou que a casa Em Busca da Luz é a segunda casa, e teve a primeira casa que o Vilmar já estava aí trabalhando na divulgação. Conta pra gente. Tu havia perguntado sobre o Centro Espírita. O Vilmar iniciou estudando com a Cleia e não tinha casa aqui em Dois Irmãos. Então, eles primeiro iniciaram estudando na casa da Cleia. Eu não ia, ele ia. E depois veio a ideia de alugarem um espacinho. E o Vilmar sempre foi aquele que ficou por trás, então, por trás da cortina, fazendo as contribuições, colaborando, sim, né? Foi alugado um espacinho e aí foi começado o primeiro centro espírita daqui de Dois Irmãos, oficialmente. E a gente trabalhava, eu aí passei a trabalhar na casa, né? O Tiago também trabalhava, o Vilmar ficava no estudo sempre mais na retaguarda, né? Depois foi construída uma casa maior, e depois de algum tempo a Cleia construiu a casa, e o Centro Espírita existe até hoje, e depois em 2000, isso foi lá por 98, por aí, 97, 98, em 2000 o Tiago desencarnou, e em 2002 eu retornei para o FELUS, porque eu tinha feito tinha ido algumas vezes para o FELUS, o Vilmar tinha iniciado o estudo lá no FELUS, a Cleia e a Almerinda também vinham do FELUS e Caridade, e aí eu voltei para o FELUS para aprofundar os meus estudos, para seguir lá, e comecei a estudar desde o início novamente, mesmo sendo uma trabalhadora aqui de Dois Irmãos, comecei de lá, fazendo desde o ESD, para fazer toda uma fundamentação e seguir estudando sempre, né? E aí depois, o Em Busca da Luz. O Em Busca da Luz foi bem interessante, porque aí a Almerinda continuou aqui nesse centro espírita. Eu estava trabalhando lá, a gente conversava de vez em quando, a gente trocava ideias, eles sabiam que eu me tornei uma trabalhadora lá, e eu não participava mais do centro espírita daqui, porque nós morávamos no Travessão, hoje moramos no centro em Dois Irmãos, mas morávamos no Travessão, então a distância da nossa casa até aqui no centro, ou até o FELUS, é a mesma, né? Então, a gente ia lá no FELUS. E estando lá, a Almerinda, ela sempre foi muito arrojada, né, em função com relação à doutrina, ela sempre gostou, assim, de ser inovadora. E tinha um grupo de estudos que ela estava acompanhando, e ela sentia muitas dificuldades. Aí ela pegou e disse assim: então vamos pedir ajuda para a Luísa,
porque a gente sabe que a Luísa é facilitadora lá no Fé, Luz e Caridade. E entraram em contato comigo se eu não podia ajudar. Posso, claro que sim. Então vamos, eu tinha muitas aulas prontas, eu fiz, fui facilitadora do CIED, depois do ESD, do MEP, né? Fui indo lá no Fé, Luz e Caridade. Então eu disse, olha, eu tenho muitas aulas prontas, dei o direcionamento, polígrafos, aulas, e façam assim, 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 eu estou à disposição para ajudar. Mas elas não conseguiram se achar. Aí pediram se eu não podia dar aula, né? Se eu não podia dar aula, eu digo, mas, meu Deus, dar aula aqui? Eu trabalho lá e vou dar aula aqui. Então tá, vamos formar um grupo e vamos dar aula. Só que esse grupo, esse grupo de estudo estava na casa de uma das estudantes e a Almerinda dava aula. E foi surgindo pessoas e ficou muito pequeno, o espaço não cabia. Né? A casa da Tereza Lídia era muito pequena. E, então, Luísa, o que nós podíamos fazer aí, o Vilmar? Olha, a única alternativa é arrumar um outro espaço, né? Alugar um espaço, fazer alguma coisa. Então vamos nos reunir, etc. E tal, vamos ver o que dá para fazer. E, então, foi alugado um espaço e seria um núcleo de estudos. Então, foi alugado esse espaço, organizamos esse espaço e ali iniciamos a estudar como um centro de estudos. Mas a situação foi indo no pipocar, né? E a espiritualidade a gente sabe que vai trabalhando. Foram surgindo uma pessoa fazendo perguntas, outra pessoa, então vai abrir um outro centro espírita aqui, é mais um centro espírita, e eu trabalhando lá no Fé Luz e auxiliando aqui. Pois é mais um centro espírita, não sei, é um grupo de estudos, então vamos indo. O que aconteceu? Foram surgindo pessoas, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos oportunizar uma exposição mensal. Vamos fazer isso. Então, eu como expositora, que eu já fazia algumas exposições, né? Vamos fazer uma exposição mensal, e aí a gente convida outra pessoa e segue com os grupos de estudos. Aí, de uma vez por mês, passou para quinzenal, de quinzenal passou para semanal, né? E aí foi acontecendo a formação das pessoas, fomos levando para fazer curso de passes, e aí começamos instituindo uma nova casa. Aí cresce o Em Busca da Luz. Acontecendo. Já 10 anos. 10 anos. Numa sala alugada aqui no edifício em frente, no centro de Dois Irmãos. Tu nos visitou, né, Marcelo? Tu veio aqui? Já, algumas vezes. Visitei algumas vezes, sim. A cidade muito bonita também, muito acolhedora também, a energia de vocês Em Busca da Luz. Mas o Vilmar, na verdade, fazendo aqui um parênteses, é um divulgador da doutrina espírita, que eu preciso contar também, que já lá eu conheci o Vilmar por telefone fixo, naquela época nem telefone celular, já era uma coisa muito rara, telefonava, porque eu trabalhava num jornal impresso aqui da região, e ele então telefonava para publicar artigos espíritas, que era uma das áreas que eu era editor na época. E, coincidentemente, eu já estava na doutrina espírita há alguns anos, mas o que me deixou... achei interessante que ele era um dos únicos de toda a região que que fazia a questão e batalhava pela divulgação dos artigos espíritas. Ele mais o Deca, né? Isso. Falecido. Romaldo Decker. Isso, que já desencarnou, está na pátria espiritual, mas lembro perfeitamente de vários artigos, inclusive livros também. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa tua iniciativa, de escrever artigo, também dos livros, e das redes sociais. Aí é o seguinte, em razão até da doença do filho, quer dizer, que mexeu muito com a minha alma, eu busquei um escape, né, através da escrita,
né? Divulgar a doutrina e também buscar um enriquecimento, né? Então, eu vibrava quando eu conseguia mandar um artigo para lá e eu ficava torcendo para ser divulgado. E naquela época eu tinha que datilografar e ir lá pessoalmente levar, né? E inclusive, tu colaboraste comigo muitas vezes, porque é um espaço eventual, né? Então aí surgiu esse primeiro livro aqui, ó, que tem alguns artigos. Em 2010. Mosaico de Vidas, né? Aqui tem. Linda capa. E aí, então, eu levei pessoalmente na Federação Espírita de Porto Alegre, entreguei pessoalmente lá uma carta, para ver se ele conseguiu o aval da Federação. Mas como não é só espírita o texto, eles não aprovaram. E eu, mais ou menos, já esperava isso, né? Então, a venda ficou um pouco difícil, mas foi devagarinho, né? E depois eu fiz outro. Está divulgando igual, né, Vilmar? E tem aqui em esse aqui é 2018, né? Esse livrinho aqui. Saberes, Dizeres e Reflexões. Confesso que esse eu ainda não conheço, mas o outro sim. Eu tenho que te dar isso para te contribuir com isso. E eu tenho aqui a felicidade de ter o prefácio por Carlos Stagleder. Sim. Que é um grande expositor, um grande estudioso, um professor, né? Eu estou gravando. E agora, em 2019, eu fiz Retrato de Almas. Olha aí, mais uma colaboração. Retrato de Almas. Em 2020. As capas muito bem, né? Muito bonitas. Design maravilhoso. E então, esse livro aqui eu fiz eu doei. Já fiz com a intenção de doar. Então, como é que eu ia doar esse livro? Eu peguei e coloquei em caixas de mais ou menos de 25 livros, em caixa de papelão, e botei assim... Essa divulgação é interessante. E botei assim, grátis, leve, leia e doe. E largava em alguns pontos estratégicos, né? Porque começa a intenção, né? Então, aí vendeu fácil. Vendeu fácil. Então, eu largava ali das paradas ali depois do shopping, tem aquela parada do trem ali. Do shopping na cidade de Novo Hamburgo. Isso. Lá no Hospital Geral, também lá no Centro Clínico do Regina, que tem um banco ali em frente a uma farmácia da Panvel, largava as caixas ali, né? E fui para São Leopoldo, enfim, fiz uma região aí com a maior satisfação. Agora estou vendendo meu livro, que coisa boa. Que maravilha. Agradeço mais uma vez de você nos contar isso. Eu realmente não sabia dessa tua iniciativa de caridade, de bondade, e que bom, né? Esse é o exemplo que a gente está buscando com o Bússola Espírita, de mostrar exemplos de caridade e iniciativas das pessoas envolvidas na doutrina espírita que possa servir também de exemplo para a gente, né? Fala mais um pouquinho, Vilmar. Daí você também está escrevendo nas redes sociais, isso? Não, eu andei escrevendo também no Face, né? Mas eu dei uma parada porque eu aproveitei também muitos artigos do Face para colocar nesse livro aqui. Certo, aproveitou a coletânea já. Esse livro aqui eu tenho ele um texto, eu cito um texto, né? Por exemplo, aqui, ó, nortear a vida é preciso, é o título. Aí, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Quem é o autor disso aqui? Sêneca. Aí, então, eu faço uma interpretação. Já terminou, já vem um outro artigo aqui, Em Busca de Si Mesmo. Em Busca de Si Mesmo, diz o seguinte: não corras, não tenha pressa, aonde tens que ir é só a ti. Vou repetir. Não corras, não tenhas pressa, aonde tens que ir é só a ti. Muito bem. Jimenez,
1881, 1958, notável poeta espanhol. Aí, então, eu dou essa interpretação. No horizonte, o sol já vai declinando, atingindo o céu de nuances douradas. Contudo, o peregrino prossegue vagaroso, pensativo, reflexivo, compenetrado no silêncio da própria alma a caminho de si mesmo, sedento de conteúdo interior, de virtudes da alma. Terminou. Já vem um outro texto depois. Excelente conteúdo, Vilmar. Maravilha. Aí fica a nossa dica de leitura, né? Isso. Ainda certamente tem alguns exemplares. Quem quiser também pode entrar em contato com o Bússola Espírita, pela comunicação, contato de vocês, quem quiser ter uma indicação de leitura. Acredito que aquele... Como é que era o título desse que você distribuiu e deixava o livro? Era qual deles? Acontece que como eu fiz 5 edições, né, 5 livros. 5 livros, 5 livros, e foi acumulando. E nós morávamos em Travessão, onde eu tinha uma garagem grande, e lá eu fiz, então, prateleiras onde eu guardava. E fui saindo devagarinho. Eu consegui vender alguns livros mais através do João de Abadiana, porque lá ele recebia meu livro, mandava uma parte para ele e outra para o autor, e lá então saía, né? Até que de repente então surgiu todo esse problema com o João, e aí então, e como nós se mudamos para um apartamento aqui em Dois Irmãos, eu tinha que dar sumiço nele. Aí eu comecei então já com essa tática de ir largando as paradas, desde o primeiro. Legal. E aí legal. foi... Aí saiu tudo certinho, né? Aí foi vendeu... guardando, mas que para o momento certo seria distribuído. E quantas almas ali buscaram a tua expressão através da escrita? Sim. O último, inclusive, Marcelo, foi feito já com esse objetivo. O último, sim. O retrato de almas foi feito com este intuito. Vamos fazer e vamos distribuir todinho. E outra coisa interessante, Marcelo, é que 3 desses livros eu fiz no Sinodal, em São Leopoldo, a editora do Sinodal. Os últimos 2, o gerente lá era um pastor, Robson, né? E aí eu disse, eu não quero pagar a revisor, porque eu acho que está bem. Eu disse, não, tá o quê? E aí ele encontrou uma série de errinhos, que ele fez questão de me chamar e mostrar, até alguma vírgula e tal, né? Botou lá, me chamou e me mostrou, assim como era, e ele adorou os textos, pastor, adorou, que a gente ficou amigos. Esse último aqui, então, que foi feito agora o ano passado, fizemos só através do celular, né? Sim. Eu nem precisei ir lá. E ficou uma maravilha. E então, assim, como é interessante e vai passando esse conhecimento, né? Exato. E essa troca independente de credos, né? Exatamente. Pastor, isso é importante. Uhum. Exatamente isso. Que a linguagem do bem, a linguagem do amor, a linguagem da caridade, ela não tem fronteiras, né? Nem fronteiras religiosas, nem espaço físico. Elas chegam onde tem que chegar, no coração de todos nós. Verdade. Brilhante iniciativa, Vilmar. Obrigado. E eu tenho aqui uma poesia que eu botei no Face. Eu não sei se tu permite que eu leia ela, uma poesia. Pode ser sim. É do poeta Amado Nervo, poeta mexicano. Ele desencarnou em 1919. Ele tem uma poesia aqui que eu acho muito gostosa, somente para mim, que já estou no crepúsculo da existência. Diz assim: tão próximo do meu ocaso, eu te bendito, vida, porque nunca me deste nem esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo no rude caminho que termino, que fui arquiteto do meu próprio destino, que se extraí o mel ou o fel das coisas, porque nela pus o mel ou o amargor da rigorosa.
o amargs rigorosa. Quando plantei roseiras, colhi sempre apenas rosas. Certo, a minha juventude veio a seguir o inverno, mas tu não me disseste que setembro era eterno. Achei bastante longas as noites de minhas penas, e em troca tive algumas noites placidamente serenas. Amei, fui amado, e o sol tocou-me assaz. Vida, nada me deves, vida, estamos em paz. Que bonito. Obrigado pela gentileza de repartir com a gente a tua poesia, o teu texto. A gente está quase seguindo já para o nosso encerramento, mas antes eu gostaria de vocês falassem um pouquinho para a gente, na opinião de vocês, e também segundo a doutrina espírita, sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? A questão da pandemia, o que isso também influenciou tanto no trabalho, até nas casas espíritas, no atendimento dos necessitados. O que você poderia nos falar sobre essa nossa experiência terrena do momento, Luísa? Olha, Marcelo, para nós que estamos dentro da doutrina e costumamos fazer leituras e acompanhar, fazer um trabalho prestando muita atenção àquilo que a espiritualidade vai nos acenando, nós sabemos que o processo que está acontecendo é benigno, inteiramente normal, mas dolorido. Claro que dolorido, porque é como um parto, né? Afinal, o processo de transformação gera sofrimento. E poderia ser mais ameno? Poderia, mas a espiritualidade sabe perfeitamente como conduzir e nos direciona uma pandemia para nos obrigar a uma reflexão significativa, uma revisão de valores, uma reaproximação de famílias, de pessoas, uma revisão de atitudes, e isto tudo é muito bom, apesar de que nós queríamos que fosse diferente, porque a gente gostaria que não houvesse tanta dor, tanto sofrimento, mas o processo de crescimento é através da dor. A gente sabe, quando a gente lê Leon Denis, quando a gente lê sobre as leis divinas, a gente sabe que a dor é um instrumento de educação, né? É um processo pelo qual Deus nos mostra, olha, filho, isso aqui não está correto, toma este outro caminho. E a humanidade estava mais do que em tempo de seguir por outro caminho. Então, o momento que nós estamos passando é doloroso porque vemos muitos sofrimentos à nossa volta, mas ao mesmo tempo sentimos a chegada de uma nova fase, de uma revisão de novos valores. O Centro Espírita não pode fazer atendimento, não pode estar presencial, até porque o nosso espaço é muito pequeno. Aqui em Dois Irmãos é muito pequeno. Então, nós naturalmente começamos a trabalhar por estes canais de comunicação, essas salas virtuais, e continuamos fazendo o nosso trabalho fazemos o estudo do Evangelho comentado, fazemos preces e radiações, nós fazemos atendimento fraterno e seguimos com 3 noites de estudos, tudo virtual. E quando há necessidade de fraterno presencial, aí a gente vai 1, 2 pessoas, senta distante e faz presencial. Mas se não, a gente faz pelo WhatsApp, faz por outras salas virtuais. Então, nós seguimos com o nosso trabalho. Neste momento, acreditamos que, apesar das dores, é um momento de extrema importância para a humanidade e benéfico. É como um parto, né? Todo parto é dolorido, mas haverá a recompensa de uma nova vida, do nascer de uma nova vida. É um berço que está se aproximando para que haja a sustentação de uma nova proposta, de novos valores. Tá? E o mais importante neste momento é nós conseguirmos passar para algumas pessoas que não têm a mesma visão nossa, não têm esse mesmo sentimento de entrega, de confiança, para que
para que a gente possa acalmar um pouquinho esses ânimos, né? E muitas vezes a gente fala a respeito disso. Certo, eu quero agradecer a gentileza de você, de receber e a gente poder conversar um pouco, né, aqui no nosso Bússola Espírita Entrevista. Espero que essa seja a primeira de muitas oportunidades que a gente possa. E agradecendo também a Deus pela tecnologia, né? Estamos numa cidade, na outra cidade, também a tecnologia está nos aproximando, e que bom que está inserida no nosso cotidiano para ficar. Mas é claro que a gente sabe também que é a nossa presença, que é a questão da presença, tanto nas casas espíritas, como em todos os encontros familiares, também nos faz falta, mas vai passar, né? Vai passar e tudo vai voltar um pouquinho ao normal. Obrigado, Luísa. Obrigado, Vilmar. Não sei se vocês querem deixar algumas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que tu nos dá de estar aqui, conversando sobre a doutrina, conversando sobre nós, conversando sobre a vida, porque a vida é isso, e nós, enquanto casal, nós tivemos a graça de nos aproximarmos, mesmo com as diferenças, porque todo ser humano é diferente, mesmo com as diferenças, de nos completarmos em cima desse direcionamento da busca da espiritualidade, né? O Vilmar, nas suas escritas, é meio meu vadimécum. Quando eu preciso fazer uma palestra, eu vou nele. Onde tu me direciona isso? Onde que eu acho aquilo? Então, me ajuda e a gente vai se amparando. É uma oportunidade que nós temos de poder trazer para algumas pessoas que existe possibilidade, sim, da gente viver bem, mesmo dentro dessas circunstâncias difíceis que a gente está passando, e que jamais nós ficamos no desamparo. Então, quando a gente vai construindo a fé, porque a fé é uma permanente construção, né? Então, nós vamos construindo essa fé e nos entregando, com certeza a gente sempre vê a luz em algum ponto, e sabemos que essa luz é direcionada por seres superiores que nos acompanham. E a gente fica infinitamente grato pela oportunidade que a vida nos dá. Muito obrigada, Marcelo.